Qual a diferença entre LTCAT, laudo de insalubridade e laudo de periculosidade? Laudo de insalubridade, eu vou verificar quais são as atividades que geram ou que podem gerar, que estejam gerando insalubridade nos postos de trabalho, né, nas atividades executadas na empresa, e vai ser embasada 100% na NR15, do seu anexo 1 ao anexo 14. Já o laudo de periculosidade, eu vou verificar, né, vou analisar situações em que geram periculosidade, ou seja, um adicional diferente, e eu vou me basear nas evidências técnicas que estão nos anexos da NR16. Já o LTCAT, ele é para fins previdenciários, então eu vou verificar os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho, previstos no Decreto 3.048, que são capazes de gerar, então, a aposentadoria especial. Muita gente associa a periculosidade com a aposentadoria especial, e não tem a mesma relação, são legislações diferentes, apesar de que em algum momento elas se cruzam, mas a conclusão, tá, a análise técnica, ela parte de legislações diferentes. Uma pergunta que sempre chega, né, e foram umas 3 pessoas que encaminharam essa pergunta, Thiago, se o documento poderia ser um só, ou seja, né, contemplando desde a aposentadoria especial, insalubridade e periculosidade. É uma polêmica, Júlio. Porém, existe alguma legislação que obrigue eles a serem unidos? Não. Mas também não existe legislação nenhuma que proíba, determine, né, a né, separação. Então pode sim fazer um laudo que tenha todas as informações. O que é importante é você saber que quando você estiver numa função, analisando uma atividade, você vai ter que ter as 3 visões. Tá? Você vai ter que visualizar e fazer a análise do risco para fins de aposentadoria, para fins de insalubridade e para fins de periculosidade. Porque, como eu disse, são legislações. As conclusões são diferentes, né, Thiago? Não só a conclusão, como a análise. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma análise para aposentadoria especial, só vale aquilo que é habitual e permanente. O que é ocasional ou intermitente não entra na análise da aposentadoria. Isso. Até mesmo essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura também é diferente, né, com relação aos critérios de exposição, né, os tipos de exposição. Sim, porque no Decreto 3.048 ele vem detalhando isso. Tá? Então, ele diz, lá no seu artigo 64, tá? No parágrafo 1º, item 1. Então, o tempo de trabalho tem que ser permanente, não ocasional ou intermitente. Tá? Então, é não ocasional nem intermitente. Então, nada que é intermitente numa rotina de trabalho gera aposentadoria, certo? É só aquilo que é habitual e permanente. Ah, Thiago, o que é habitual e permanente? Vai variar da avaliação, certo? Agora, eu entendo que um motorista de ônibus rodoviário, a atividade de condução do ônibus é habitual e permanente. Então, isso tem que ser analisado, certo? A rotina, né? É a rotina. Então, aquilo que é rotina, aquilo que é executado a todo momento é habitual e permanente. Tá? Então, essa diferenciação precisa acontecer quando você faz, principalmente quando você junta os 3 laudos. Já para a insalubridade, você tem atividades que são intermitentes que podem gerar insalubridade. Então, existe essa diferenciação. Tinha um amigo, o Edivaldo, né? Ele falava assim, olha, na segurança do trabalho tudo pode, porém depende, né? Existem várias variáveis. Eu tenho um trabalhador que está realizando essa atividade, ele poderia começar a realizar essa outra atividade? Pode, mas tudo depende, né? Calma lá. Convém? Treinamento, exames, etc, né? Exatamente. Tiago, falando já dos agentes aí, né, que você citou, quais as formas de avaliação dos agentes nocivos? Quando nós estamos falando de agentes nocivos, também temos as 2 opções. Ou faço a avaliação dele qualitativa ou quantitativa. O que vai determinar se é qualitativa ou se é quantitativa? A forma de avaliação dele prevista na legislação e na Fundacentro. Então, existem agentes nocivos em que a única avaliação dele é pela atividade executada e pela interação da pessoa, né, do segurado com essa atividade. E existem agentes nocivos que são avaliados de maneira quantitativa. Então, quando nós estamos falando de uma exposição ao ruído, por exemplo, ela deve ser obrigatoriamente avaliada quantitativamente, diferente de uma exposição, por exemplo, a hidrocarbonetos aromáticos, né, que eu não preciso necessariamente fazer uma quantificação de vapores orgânicos para ver se tem algo na atmosfera, porque a aposentadoria ela é concedida pelo contato. Com relação aos agentes que são geradores da aposentadoria especial, muitas pessoas acreditam que se a pessoa recebeu insalubridade, né, ela estava exposta diante de algum agente insalubre, ela vai se aposentar. Não é muito bem assim, né? Fala um pouco sobre isso, Thiagão. Exatamente. Ele começa o vínculo no Decreto 3.048, lá no artigo 68, em que ele fala que as atividades, né, os agentes nocivos físicos, químicos e biológicos são os previstos no anexo 4. Então, é preciso entender, Júlio, não é todo agente insalubre que vai gerar aposentadoria especial. Tá? São somente aqueles agentes que estão no anexo 4, lá na classificação dos agentes nocivos. Então, não é todo agente insalubre. E aí começa, né, a grande diferenciação com relação a fazer todo um
um documento único. Às vezes você tem uma exposição, por exemplo, por umidade, você vai fazer uma avaliação de um lavador de veículos. Então, um lavador de veículos, num ambiente que não tem proteção, que não tem uma estrutura de segurança 100%, ele acaba acumulando água, o trabalhador fica encharcado durante o dia, né, molha toda a sua roupa, é uma atividade habitual e permanente. Consequentemente, essa atividade é insalubre. Porém, ela não é geradora de aposentadoria. Por quê? Porque ela não está prevista no decreto, lá no anexo 4 da classificação dos agentes nocivos. Então, quando você estiver fazendo uma análise de aposentadoria, você tem que entender que somente aqueles agentes presentes no anexo 4 que vão enquadrar como geradores possíveis, né, geradores de aposentadoria especial.